Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Concreto e Conversa, nosso programa semanal que tem como objetivo trazer profissionais a abordagens específicas de suas áreas de especialidade. E hoje eu tenho o prazer de receber Pedro Paulo, nosso grande engenheiro especialista em construção industrializada. Pedrão, por favor, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Magno. Estou muito feliz de estar aqui com você, não só pelo fato da gente estar junto aí na área de engenharia, mas pela construção da nossa amizade, né? Para quem não sabe, eu e o Magno estudamos juntos na faculdade desde o primeiro semestre e fomos um dos poucos que estudou ali desde o primeiro até o último semestre juntos. Houve muitas mudanças de turma e tudo mais. E, além disso, éramos do mesmo grupo, enfim, temos uma construção aí de longa data. De longa data. Eu lembro como hoje, primeira semana de aula, a gente começou a conversar e tal. Vamos fazer o primeiro trabalho junto? Vamos. Aí a gente começou a fazer o trabalho e eu lembro, tipo assim, a gente vai fazer o TCC junto. Verdade. Foi a gente falou na primeira semana de aula, a gente vai fazer o TCC junto. E cumprimos. E eu lembro do nosso primeiro projeto ali na prática, que foi o do trenzinho, lembra? De ferro. Trabalhando ali na garagem, na oficina do meu pai. E assim, já vamos fazer o quê? 10 anos de formado. Formado, né? 15 anos que a gente tá andando junto. Isso aí. E muito bom estar aqui com você. Estou muito feliz e muito honrado de poder participar aqui com você. Não tenha dúvida que por isso que você é o nosso primeiro convidado. Sem dúvida é uma grande honra receber você aqui. A gente tem crescido muito nos últimos anos. Sim. E trazer especialistas para essa nossa conversa, a primeira pessoa que veio em mente foi você, exatamente. Muito obrigado. Porque nos últimos anos você tem se especializado muito numa área que me chama muita atenção e o pouco que eu sei foi com o conhecimento que você compartilhou. Então eu quero que você aí compartilhe um pouquinho do que você conheceu e foi aprendendo aí nos últimos anos. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho do começo, né? Como tudo começou, por que você escolheu fazer engenharia, por que você está nessa área hoje? O que te trouxe até aqui? Bom, eu, como muitos dos brasileiros, vim de uma família humilde, né? Estudei escola pública a minha vida inteira e sempre tive a ambição de construir coisas diferentes, construir um futuro melhor, não só para mim, mas para as futuras gerações. E, literalmente, a área construir ficou enraizada no meu coração. E quando eu tinha por volta dos 16, 17 anos, já estava muito claro fazer engenharia civil. Eu confesso que eu não conhecia absolutamente nada da área, foi assim, uma busca de conhecimentos naquela época, para quem não sabe, não existia tanta internet como hoje, né? As crianças hoje têm acesso às informações muito mais fáceis que a gente. E foi assim que a gente começou, fiz a faculdade em 2011, ingressamos em 2011, e desde lá eu venho procurando me especializar na área de construção diferenciada do que os métodos tradicionais aí. Como tudo evolui, eu também estou buscando essa evolução na área de construção, da construção civil também. Bacana, já fazem 10 anos de formado, a carreira tem muito desafio. Sim. Eu lembro que na época da faculdade a gente tinha o grande sonho de sair formado e comprar a nossa Hilux, mas não é bem assim. Não é, na verdade, o desafio maior é você ter uma Hilux. Mas assim, é um desafio maravilhoso, é um desafio gostoso. Quando você tem amor naquilo que você faz, nada é difícil. Ele é desafiador, mas não é difícil. Então a gente vai conquistando as coisas aos poucos, né? Verdade. Qual foi a maior dificuldade que você teve no começo da carreira? Pra hoje você fala assim, poxa, isso aqui eu superei, mas realmente no período, lá no comecinho, realmente foi muito difícil. Bom, eu acho que o maior desafio foi ao acesso às informações. Diferente de muitas pessoas que têm condições financeiras e conseguem ter os acessos mais fáceis, a gente tudo foi muito mais difícil. Então, a gente tinha ali o conhecimento através da universidade, mas era aquilo e não tinha mais o além. Então, a gente tinha que buscar esse além. Então, a maior dificuldade foi ter acesso às informações. E a gente foi atrás das informações, né? E com isso vai desenvolvendo o nosso pessoal também, né? É verdade, aquela coisa, quem quer consegue, Exatamente, você vai atrás. Exatamente. Hoje a gente tem muita facilidade, a internet está aí no celular de todo mundo. Na nossa época não tinha nem WhatsApp. Não. Na faculdade, parece muito longe, mas a gente não tinha nem WhatsApp, nem grupo para trocar conversa, mandar trabalho da faculdade, a gente não tinha. Não. Então muita coisa mudou, a facilidade das informações realmente é algo exponencial. Hoje a gente tem
inteligência artificial trazendo tudo aí à nossa mão de forma muito fácil. E com certeza viver lá nessa época e hoje poder usufruir de todos esses benefícios é realmente uma grande vantagem, né? Sim. A inteligência artificial, a gente estava falando há pouco, ela não pode substituir a inteligência humana de forma alguma, mas ela tem que ser uma aliada. Eu acho que isso é um ponto muito importante que rende aí uma conversa de horas, sem dúvida alguma. Com certeza. Você, Pedro, você escolheu a construção industrializada como um caminho a ser seguido, né? Em que momento você percebeu que esse era um caminho interessante e você pensou em outras áreas também para conduzir a sua carreira? Bom, esse conhecimento ele parte aí de 2 anos e meio atrás, quando ainda assim faço muitas obras de reforma, construções, mas eu comecei a pensar que estava tudo muito estagnado, como você acabou de falar. A tecnologia ela avançou exponencialmente nos últimos 5 anos, coisas que 20 anos antes não evoluiu dessa mesma maneira. E, consequentemente, vai ser assim também para os próximos anos. E a construção continua estagnada. Ainda nós vemos profissionais trabalhando com uma colher de pedreiro ali e tudo mais. Isso está ficando cada vez mais defasado pela nossa atualidade, né? Então foi nesse momento que me deu um estalo. Eu falei assim, não, a gente precisa buscar informações que facilitem a questão da construção civil e dentro dela a construção industrializada. Não, muito bom, cara. Realmente a gente entender o potencial, né, e as possibilidades que o mercado oferece é realmente algo interessante. E o profissional que vai atrás disso é o profissional que se destaca mesmo, né? Então você está aí pronto para estudar mais, ir atrás, às vezes reiniciar, né? Você estava numa determinada área e fala, poxa, mas tem determinadas novas áreas que tem um potencial absurdo. A gente tem que ter a humildade também, às vezes, de dar um passo para trás ou reestruturar algumas coisas para falar, não, agora eu vou para frente num caminho que é realmente o que eu me identifico e que vale a pena, né? E eu acho que foi bem isso que aconteceu com você nesse caso da construção industrializada, né? Para quem não sabe, Pedro trabalhava inicialmente com construção e reforma de alto padrão, então era um mundo um pouco diferente da construção industrializada. Totalmente. E que você, por meio disso, conhecendo algumas pessoas, gerando algumas conexões, né, entrou no mundo da construção industrializada. E eu sei que recentemente você fez algumas viagens, foi para outros países aí para saber mais realmente e agregar mais conhecimento a respeito da construção industrializada. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais características e um pouquinho do que você viu de tecnologia nessas suas últimas viagens, né, para compartilhar realmente com aquele colega que está aí com vontade de entrar nessa área. Eu costumo dizer, e a gente vê muitas essas frases assim prontas, né, que dizem, nas maiores dificuldades vêm as melhores oportunidades. E tendo em vista isso, em algumas conexões, eu acabei indo para alguns países aqui da América Latina mesmo e percebi que estão muito à frente do que nós estamos aqui no Brasil. Por exemplo, a minha última viagem foi semana retrasada para o Chile, um evento aí de construir laços, exatamente sobre isso, de gerar conexões para você construir soluções. E é um país que ele tem diversas dificuldades sísmicas, então é um país que tem terremotos diários, não terremotos que são sentidos, mas tudo isso, para quem é da área de engenharia sabe, qualquer movimentação no solo afeta a estrutura de um edifício. E queimadas, então assim, eles precisam se reinventar muito rápido. E tendo em vista isso, falei assim, vamos ver o que eles têm de tecnologia. Eles têm muitas coisas de construção industrializada, casas que eles constroem às vezes em um dia para atender famílias que estão passando por essas necessidades. Então foi com base nisso que eu comecei as minhas pesquisas e estudos aí, foi fora do Brasil, justamente por essa comodidade que nós temos aqui no Brasil de tudo ser calmo e tranquilo. Mas isso está mudando, viu, pessoal? É verdade. Aqui, inclusive, né, mudanças climáticas, inundações, alagamentos, enfim, tem acontecido com muita frequência, né? É uma preocupação que você sempre teve aí, né, a questão dos aspectos ambientais, o impacto ambiental das nossas atividades e tudo mais. A gente teve um exemplo aqui em São Paulo, eu não lembro exatamente a cidade, que foi utilizado uma construção industrializada para fazer um predinho e tal, que realmente foi um estudo de caso incrível, né? Acho que num curtíssimo período de tempo foram construídas centenas de casas e conseguiu trazer condições para as pessoas habitarem novamente aquele lugar depois de uma catástrofe natural. Sim, exatamente. Foi em São Sebastião no final de 2023, né? 23, 24.
houve grandes chuvas, inundações e muitas das pessoas perderam suas casas. E isso acaba virando um problema público, né? Então, nosso governador atual, Tarcísio, ele, com algum conhecimento também da área, ele também é engenheiro civil, ele fez conexões justamente com uma dessas empresas que eu visitei lá do Chile e trouxe essa solução para o Brasil, né? De construção feita de wood frame, que é feita em madeiras. Porém, grande parte dessa construção é feita fora do canteiro de obras, chama off-site, né? Construído dentro de uma indústria, levado. E isso facilitou muito justamente na rapidez e a entrega de qualidade para as pessoas ali que perderam ali suas casas, perderam sua dignidade, né? E voltou de uma maneira rápida, eficiente e prática e ainda assim sustentável, né? Então, realmente é um grande exemplo aí da atualidade aqui para o nosso país, tá? Perfeito. A gente, você comentou do wood frame, né? A estrutura em madeira. Existem outros diversos, outros sistemas construtivos, né? Porque a gente fala assim, pô, construção industrializada, mas o que é? Quais são os tipos de construção industrializada que existem? O que o mercado oferece hoje como possibilidade da construção industrializada? A gente falava muito do drywall, né? A referência para mim, construção industrializada deve ser algo tipo uma casa de drywall. De forma leiga, é isso que a gente enxerga. Mas quais são as alternativas? O que a gente tem no mercado hoje? Quando a gente fala em construção industrializada, nós estamos falando de uma evolução principalmente de processos. Então, não necessariamente o material define ser uma construção industrializada. Eu costumo dizer que o exemplo mais prático disso há 15, 20 anos atrás, com certeza você brincou de carrinho de rolemã, certo? Então, era algo que era muito comum para nós, na nossa infância dos nossos pais. Mas hoje você costuma ver um carrinho de rolemã na rua? Não. Para o seu filho, você vai fazer um carrinho de rolemã? Pouco provável. Muito pouco provável pela questão de tempo, a questão da correria do dia a dia. O que você vai fazer? Você vai numa loja, você compra um carrinho pronto. A construção industrializada é basicamente isso. Você industrializa e você otimiza processos, diminuindo ali cada vez menos a decisão do profissional na hora da execução. Então, você deixar na responsabilidade de um pedreiro, você vai precisar deixar aqui um vão de 3 metros rebocado com argamassa XPTO, usando tantos litros de água, com certeza isso vai dar algum problema. Não pela falta de conhecimento do profissional, muitas das vezes ele vai deixar a mais do que precisa. Isso tudo você perde dinheiro, você perde tempo e ainda assim você usa recursos naturais que são cada vez mais limitados. Então, isso é o conceito principal da construção industrializada. Perfeito. Então, já que você comentou desses dois aspectos, né, o que é industrialização, né, como que a industrialização ela impacta custo e prazo de obra? O que você enxerga nesse sentido? A construção industrializada ela veio justamente para você diminuir as chances de erro, né, e otimizar os processos. Então, quando você decide construir uma casa industrializada, vamos usar o exemplo então de uma casa de wood frame ou steel frame, que é o mais popular entre as pessoas. Quando você define um projeto, você não vai levar para o canteiro de obra enquanto você não tiver todos os projetos prontos, porque a construção industrializada, você tem que diminuir as chances de erro. Quando você parte para um tipo de construção como o wood frame, steel frame, que acabou ficando muito queimado no mercado justamente pela pular etapas, é justamente isso. Você vai definir ali projeto, você vai definir tipo de material, você vai definir qual fornecedor, vai executar todo o orçamento, porque o orçamento ele não é simplesmente uma concepção, ele é uma execução. Então você vai executar esse orçamento e quando esse material chegar na obra, ele já tem prazo de começo, meio e final. Tudo isso impacta na questão de tempo, custo e efetivamente também aí na sustentabilidade. Não, perfeito. Eu acho que esse é o grande caminho, né? As pessoas falam assim, construção do futuro, mas eu acho que esse futuro já é presente, né? Eu acho que é bem verdade. Infelizmente no Brasil a gente não vê tantas construções industrializadas, esse padrão de construção acaba tendo alguns bloqueios no nosso país. E eu queria que você falasse aí a respeito da adoção em larga escala da industrialização no Brasil, porque hoje a gente sabe que a velha casinha lá, tijolo, pilar, viga e laje, tudo certinho, é o que mais se usa. Né? E por que a gente tem essa, vou chamar de bloqueio realmente, né? Por que hoje no Brasil não é tão popular a construção industrializada? E outra coisa, ela é muito mais cara do que a convencional?
aí que muita gente se engana. Vou começar de trás para frente. A construção industrializada ela não é mais cara que uma construção convencional. Ela é mais planejada. O que acontece é que o brasileiro ele sempre teve o costume de construir aos poucos. Ele construiu ali as 4 paredes, rebocou por dentro, malemar, pintou, ele já entra, já cai para dentro, como diz o ditado popular. E a construção industrializada não. Ela é um produto. Você não está vendendo simplesmente uma construção, você está vendendo um produto que vai com o manual, vai literalmente com a chave. Então, tem tudo ali um processo a ser seguido, né? E quando a gente fala de bloqueios, muitas pessoas tiveram aí o dissabor de maus profissionais que executaram de maneira incorreta nessa questão de pular etapas. No caso do steel frame é o exemplo mais claro para nós, que as pessoas pularam etapas, e diferente de um concreto que é muito amigo do ser humano, que ele avisa quando ele vai colapsar, ele avisa com trincas. Steel frame não, ele deu algum problema e já vai demonstrar ali na hora. Então isso daí acabou queimando no mercado a questão da construção industrializada. Porém, a construção industrializada ela não é mais cara, ela é muito mais eficiente e ela não é o futuro, ela é o presente. Nós não temos mais tempo para ficar pensando. E outra coisa que acaba também bloqueando a questão da construção industrializada é que muitos sistemas não são normatizados ainda. Nós precisamos muito de incentivos governamentais, não por uma questão política, mas é porque justamente são eles, junto com alguns órgãos privados, que regulam a NBR. Então nós precisamos de mais institutos, né, de pesquisas como Falcon Bauer para normatizar esses sistemas, que ainda muitos não são normatizados. E não sendo normatizados, qual que é o problema de não ser normatizado? Você não consegue financiar, por exemplo, por uma Caixa Econômica Federal a sua construção. Então você precisa ter o recurso integral para você construir. Então nós precisamos mais incentivos na questão de normatização desses sistemas. Acho que esse era um dos próximos tópicos que eu ia perguntar, exatamente isso, porque a gente sabe que a gente tem norma para concreto, tem norma para aço, para forma, enfim, para nossa construção convencional a gente tem normas diversas que tem que ser realmente o grande referencial para o desenvolvimento dos nossos projetos. Mas você comentou que aqui no Brasil a gente não tem normas específicas, ou boa parte das metodologias, dos sistemas utilizados, não tem norma específica, mas a gente tem alguma referência, a gente tem algum parâmetro a ser utilizado, ou qualquer fabricante pode colocar da forma que quer, e aí se ficar de pé, beleza. Como funciona nesse sentido? Não, pelo contrário. A construção industrializada, ela procura evitar qualquer tipo de erros. Então, quando você leva a construção para um ambiente fechado, você busca cada vez mais as soluções reais e soluções efetivas. Quando eu falo que tem muitos sistemas que ainda não são normatizados, não são todos. Aí que é o grande diferencial também. Tem muitos sistemas que já são normatizados e eles são aceitáveis para financiamento. Dentre eles, o steel frame, o D-frame. Já existem sistemas painelizados, normatizados. Existem empresas que estão crescendo exponencialmente no Brasil, trazendo, porém não são todas. Existem grandes soluções no mercado que já existem há anos, porém não para finalidade de casas, mas sim para uma finalidade de indústria ou até mesmo outro tipo de finalidade. Então, precisamos de alguns incentivos para que a gente possa englobar todos esses sistemas e aí sim normatizar esses sistemas, mas não é de uma maneira bagunçada, não é algo que é muito bem regulamentado e assim, evitando o máximo de problemas possível. Problemas eles aparecem, somos todos humanos, como você disse, o humano não pode ser substituído. Ele não sendo substituído, também os erros também não são substituídos, eles são cada vez menores, né, dentro desse mercado. A gente fala muito, né? Você comenta muito na sua página, principalmente sobre BIM, a importância do BIM. Então, qual que é a importância da gente ter o desenvolvimento de projetos em BIM e qual a interface deles com a construção industrializada? Você falou que a construção industrializada é você jogar, basicamente, é fazer uma fábrica de casa, basicamente isso, né? Qual que é a importância de um projeto em BIM, por exemplo, para garantir aí que o seu projeto vai funcionar certinho, que a sua casa vai sair do papel da forma que foi pensada? Bom, para responder essa pergunta, eu vou entrar de novo no tema de sustentabilidade. Eu gosto muito quando falo sustentabilidade, que as pessoas acham que sustentabilidade está ligada diretamente ou exclusivamente com a questão ecológica, com a questão de natureza, e não necessariamente. Sustentabilidade, definição é você usar dos recursos, né? Mas a consciência de que você vai devolver esse recurso para a natureza. Quando você fala de linguagem BIM, é algo que é sustentável para dentro
do mercado da construção civil. Porque a linguagem BIM não é simplesmente você fazer um projeto 3D. Muitas pessoas acham que o BIM é fazer um projeto 3D. Não. A linguagem BIM, a 3D, você está falando de uma construção virtual. Dentro do ambiente virtual, dentro de uma inteligência artificial ali, você vai construir e ela vai começar a te apontar os erros que você não pode cometer. Quando você, por exemplo, faz um projeto de arquitetura, você vai precisar de um projeto complementar de estrutura, elétrico, hidráulico, e hoje 90% do Brasil faz separadamente e joga lá na obra. Na hora do executor fazer a execução efetivamente na obra, ele fala, mas aqui não casa, não dá para passar um cano dentro da viga. E na linguagem BIM já é possível você otimizar tudo isso. Porque quando você faz o seu projeto de estrutura, ele só vai aceitar fazer aquilo se ele compatibilizar com todos os outros projetos. Então você diminui ainda mais essa questão de erros no canteiro de obra. E o BIM ele não é só o 3D, ele é o 4D e o 5D. Que quer dizer, efetivamente a questão da concepção dos materiais no 4D e no 5D a otimização e a definição do orçamento. Por isso que eu falo, executar o orçamento. Você vai começar a sua obra sabendo qual que é a marca do seu piso, qual o lote, quanto que você vai gastar e qual o prazo que ele vai chegar na sua obra. A verdade é que no Brasil a gente tem grandes bloqueios, né? E é nosso papel realmente superar e romper esses bloqueios, principalmente no que se diz respeito a projeto. Então acho que um dos desafios para a gente conseguir colocar a construção industrializada no Brasil é tirar esse bloqueio do projeto, inclusive, porque às vezes as pessoas enxergam o projeto como um custo desnecessário. Podia, em vez de comprar um projeto, né, contratar um profissional para fazer o projeto, eu podia comprar, sei lá, 1000 blocos. Basicamente isso. Mas infelizmente a gente já é mais do que provado que o projeto ele traz economia e previsibilidade para a sua obra. Se começar uma obra sem projeto, você está entrando num labirinto sem mapa. A verdade é essa. E a chance de você ficar perdido por muitos anos nesse labirinto é muito grande. Então, acho que um dos desafios muito importantes de serem superados é essa conscientização. A gente tem que passar a consciência realmente para as pessoas da importância do projeto. E aí a gente vai superando os outros obstáculos. E aí dessa forma, sem dúvida alguma, a gente vai ter um potencial absurdo de crescimento na construção industrializada, seja qual sistema for empregado. E aí a gente consegue naturalmente ter economia, qualidade, sustentabilidade, tudo aquilo que a gente se importa realmente e que é fundamental para a sociedade. Né? Vamos lá. A construção industrializada, ela contribui para o desperdício de materiais. Como que você enxerga, qual o impacto direto dessa redução desses resíduos, desses materiais num canteiro de obra, numa edificação e tudo mais? Bom, a questão de economia de material, o primeiro impacto dela é o financeiro. Quem que não quer, em vez de gastar 10, gastar 6? E hoje, um dos grandes vilões da construção convencional é a criação de resíduos e a utilização de recursos hídricos também. Até deixei no meu Instagram recentemente a construção de um prédio de 5 pavimentos, feito em um mês. Né? E quando as pessoas veem aquilo, falam que aquilo é feito de plástico. Não, não é. É um processo muito desenvolvido aquilo. Um prédio de 5 pavimentos utilizando 280 litros de água é muito pouco. Com um índice de resíduos gerado praticamente zero. Então, quando você tem um projeto, quando você tem um planejamento, você sabe exatamente quanto que você vai gastar, o que você vai utilizar, qual o prazo correto. Então isso otimiza na questão dos resíduos. Resíduos é uma coisa que a conta vai chegar para todos nós. Não tem como falar assim, é um resíduo, eu mando jogar no bota fora. Vai chegar uma hora que o bota fora vai estar saturado. Então a gente precisa otimizar nossos processos visando de novo a questão da sustentabilidade. A gente fala muito de jogar fora, botar fora, mas não tem fora, né? A gente está numa coisa única, né? Então não tem como você colocar fora nada, nenhum resíduo. A gente tem que utilizar, aproveitar e reduzir todos esses resíduos. Acho que essa é a mágica do negócio realmente. Isso independente da metodologia, do sistema utilizado. É importante que nós profissionais da engenharia, né? Você profissional da engenharia, tenha sempre em mente essa preocupação com a sustentabilidade, né? Então, enfim, são aspectos super relevantes para a sociedade. A construção industrializada traz esse aspecto com muita evidência. Sim. A verdade é essa, né? Diferente de outros tipos de construção. Eu queria que você falasse um pouquinho do que esperarmos para o futuro
da construção industrializada, o que está se desenvolvendo de tecnologia. Eu vi algumas postagens lá que você mostrou coisas super tecnológicas, um operário digital, coisas nesse sentido. Então, assim, o que tem para o futuro, que eu sei que o futuro já está acontecendo. O futuro é daqui a 2 minutos, a verdade é essa. Então, o que o futuro traz aí de novidade para a gente, o que a gente pode esperar e como se preparar para esse futuro? Bom, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que eu gostaria muito de falar, porque muitas pessoas que me seguem nas minhas redes sociais acabam mandando mensagens ou no direct ou ali nos comentários dizendo uma pessoa nunca será substituída. E realmente, uma pessoa nunca será substituída. A questão da humanização, ela é fundamental para qualquer área, de qualquer segmento. E dentro da construção civil, dentro da construção industrializada, ela é indispensável. Acontece que com a evolução de todas as coisas, a nova geração não se interessa mais por uma questão de trabalho com mão de obra, de pedreiro, de azulejista. Então é uma questão de sobrevivência a gente evoluir na questão de tecnologias, com a substituição de alguns processos, não de pessoas, mas sim processos. E, por exemplo, um monte de gente viu lá eu postando robô lá e tudo mais, falando, vai ser o novo pedreiro. Não. Acontece que algumas áreas, por exemplo, eu preciso, para quem é das antigas, sabe que existia uma fundação chamada Tubulão, que o operário ia lá a 30 metros de profundidade para fazer o domo lá embaixo, manualmente. Hoje é proibido por norma. Exato. Mas era eficiente, era uma fundação eficiente para um tipo de construção. E por que não industrializar esse tipo de fundação usando um robô? Mas ainda vai ter o operário desse robô lá em cima. Ao invés de ele estar lá embaixo, ele vai estar lá em cima. Então, o que esperar da construção industrializada daqui para frente? Esperar, não tem o que esperar. A construção ela vai evoluir como todas as outras coisas. Antigamente o carro era carburado. Hoje você não sabe o que é carro carburado. A nova geração não sabe o que é um carro afogado. A gente tem um carro elétrico, que nem motor a combustão não tem. Então as coisas elas evoluem naturalmente. Nós vivemos numa geração imediatista. Seja bom ou não, eu não vou entrar no mérito da questão, nós vivemos numa geração imediatista. Sim. Então as pessoas não vão mais esperar um ano para a construção de uma casa, elas vão querer a casa dela. Então a gente tem uma demanda de construção no Brasil enorme, existe uma defasagem gigantesca e estudos já apontam, em 2 anos nós vamos ter um blackout aí na construção por falta de mão de obra. Então a construção industrializada é um necessário, não é algo que é uma invenção, é algo necessário para o futuro da construção. A mão de obra nunca vai deixar de existir, Nunca. Mas é fundamental que a gente tenha processos que otimizem ela. Eu acho que essa é a essência do negócio realmente, né? Exatamente. Quando você coloca industrialização, você consegue colocar equipamentos que vão fazer cortes precisos, né? Uma eficiência do aproveitamento do recurso empregado, eficiência energética, melhoria enfim, são inúmeras as vantagens, sem dúvida alguma, quando você tem esse controle realmente do ambiente em que está sendo desenvolvido o processo, né? Mas eu queria aproveitar e pedir para você aí, qual que é a sua dica, o que você recomenda para o profissional que quer iniciar a sua atuação na área da construção industrializada, ele tem esse anseio, tem curiosidade, o que ele tem que fazer para começar a trabalhar nessa área? Bom, é uma área que ela está em ascensão, ela vai crescer cada vez mais no Brasil. Grandes empresários estão apostando várias fichas nessa questão da industrialização. O que eu recomendo acompanhe tudo que vocês puderem de evolução através de feiras, através de congressos, através de cursos. Existem ótimos cursos já no mercado. De BIM, por exemplo, é um excelente curso. Não estou falando especificamente de curso para fazer projetos, mas sim diretamente da linguagem BIM, a gestão do processo. E já tem muitos congressos acontecendo, rolando. Agora no meio do ano vai ter a maior feira de construção off-site aqui de São Paulo, que vai ser no Sambódromo. Procurem essas informações, porque dentro dessas informações você começa primeiro a construir uma comunidade, você começa a ter contato com pessoas da área e todos não têm todas as informações, mas cada um juntando monta grandes informações. Então essa conexão, esse network faz com que cada vez melhore os processos. E é como a tecnologia. Hoje nós temos uma solução,
daqui a um ano vai ter 10 daquela solução. Então, é algo que evolui muito rápido também, tá? Não, perfeito. Muito obrigado pela essa dica, sem dúvida é muito valiosa. Então, quem tem vontade de entrar nesse mercado, acho que tem que entrar no mercado. Sim. Ele não é um mercado fechado mesmo, né? E eu vejo isso muito na engenharia. A engenharia é muito aberta. Nossa comunidade, muito facilmente você encontrar um colega, começar a compartilhar o que você trabalha, entender o que ele trabalha e, cara, naturalmente a gente vai construindo parcerias e é isso que a gente precisa. Né? Eu digo sempre aqui no escritório, digo sempre onde quer que eu esteja, que a gente não tem concorrente na engenharia, a gente tem parceiro na engenharia. E a gente viver dessa forma, sem dúvida, a gente só tem a crescer realmente. Né? Sem dúvida, o nosso vídeo aqui, né, a nossa conversa vai ser compartilhada com muita gente, com muito recém-formado, que está num período muito crítico da vida aí, que não sabe em que área atuar e tudo mais. E o que você diz para um recém-formado? Qual a dica? Afinal, a gente já foi recém-formado há alguns anos atrás, a gente já passou por muito aperto nessa época. Sim. E eu queria que você desse, enfim, uma recomendação, um conselho para esse recém-formado que está aí saindo num momento, por muitas vezes, de dúvidas, de incertezas. Enfim, o que você tem a dizer aí? A primeira coisa que um recém-formado, um estudante de engenharia, ele precisa ter amor naquilo que ele faz. Não pense que a engenharia vai te trazer dinheiro. Não, isso é consequência do teu trabalho, consequência daquilo que você faz. Você trabalhar naquilo que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então, o maior conselho que eu dou para quem está se formando é acredite naquilo que você tem convicção. Eu acredito que eu tenho uma solução para tal coisa. Vai porque vai dar certo. Ela vai funcionar uma hora ou outra. E assim, não tenha isso também como imediatismo. São processos. Como a construção de um projeto, ele tem que, para você entrar dentro de uma casa, você tem que primeiro fazer a sondagem do terreno. Você precisa fazer a fundação daquela casa, construir ali as bases, depois subir as paredes. E tudo, em algumas fases da vida, parece sem forma. Então, você olha para aquilo que você acredita, está sem forma, não está desenvolvendo, mas é como uma casa. Ela só começa a ter forma depois que ela já está de pé, que aí entra os acabamentos. Então, acredite naquilo que você está fazendo. Olhe o que tem de melhor no mercado. Vai para caminhos que você vê que é promissor dentro do mercado. A construção industrializada, ela é algo promissor, ela é algo que vai ser necessário para a construção. Eu gosto muito de fundação. Aplica a fundação, você vai ver que vai ser necessário profissionais especializados em fundação para a construção industrializada, porque para toda casa precisa de uma fundação. O concreto ele nunca será substituído. O aço ele vai ser cada vez mais utilizado, mas todos os sistemas eles são aplicáveis hoje e daqui 50 anos. Então acredite naquilo que você está estudando e nas suas convicções, que vai dar certo. Vai dar certo. Eu sempre digo isso, vai dar certo, sempre dá certo. Sempre dá certo. É isso aí. E por último, mas não menos importante, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho do que você espera para o futuro da sua carreira. Hoje você já tem uma carreira consolidada, você já está no mercado aí atuando muito fortemente, mas o que você enxerga para o futuro dos próximos anos? O que você desenha aí? Eu acredito que daqui para os próximos anos a tendência é a gente multiplicar as nossas informações, não somente as informações de construção industrializada, mas de conhecimento. O meu desejo é daqui a próxima etapa de 15 anos, como foi essa primeira, nós estejamos num cenário onde várias pessoas puderam adquirir nosso conhecimento, assim como nós adquirimos de outros mais antigos, que constantemente estamos adquirindo. Não é porque nós saímos da faculdade que nós estamos deixando de ter conhecimento, pelo contrário. Cada dia é um aprendizado diferente. E a minha maior satisfação é saber que aquilo que eu estou gerando de informação vai ser útil para o futuro de alguém. Então, acho que a maior conquista de um engenheiro é quando você entrega a primeira casa, você vê o cliente entrando e te agradecendo. Olha, é o meu sonho construído. E dentro da nossa carreira, excluindo a questão de construção, é você entregar algo que será útil para alguém no futuro. Então, essa é a minha maior conquista. Isso emociona mesmo. Você falou da primeira entrega de obra, me veio na memória aqui a nossa primeira entrega de obra, assim, a emoção do cliente entrando na casa dele, né, concretizando o sonho. E as pessoas às vezes voltar pra gente, né, pensando no conhecimento. Eu sou professor universitário, então pensando em conhecimento, dividir conhecimento, cara, maravilhoso.
Isso é maravilhoso. É maravilhoso, assim, é algo que realmente me encanta, assim, é algo de verdade. Pedrão, meu querido, agradeço muito a sua presença aqui no nosso primeiro programa. Fica o convite para você que acompanhou o nosso vídeo aqui até esse momento, para assistir o nosso próximo episódio. Muito em breve a gente vai divulgar quem vai ser o nosso convidado recebido, nosso especialista recebido. E fica o nosso convite para sempre que possível retornar aqui, a gente bater esse papo super agradável. Realmente foi muito bom recebê-lo aqui. Gente, muito obrigado pelo convite de vocês. Eu realmente me senti muito honrado de poder estar participando do primeiro episódio. Nunca fiz isso na minha vida, então peço desculpas alguma palavra equivocada. Mas, assim, de verdade, acho que essa troca de informações, esse momento, ele é um momento que ele é muito especial. Acho que não só para mim, mas para o Magno. Eu tenho certeza que para todo mundo que passar por aqui, que estiver assistindo também. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Pessoal, até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.